Hoje eu vou indicar um vídeo do YouTube que conta a história dos pracinhas brasileiros lá na Segunda Guerra Mundial na Itália, quando eles desviaram suprimentos do exército. Um caso de corrupção? Não, um caso de heroísmo que foi reconhecido pela Itália até os dias de hoje, e os brasileiros, os pracinhas brasileiros, são homenageados por eles até o século XXI. Se interessou? Pegue o seu café e vem aqui comigo. Acidentalmente, eu tropecei nesse vídeo que eu estou indicando para vocês. Ele tem quase 30 minutos e é muito interessante, principalmente para nós brasileiros, que a gente infelizmente não conhece bem nem sequer a nossa própria história. E quem não conhece a própria história não tem raiz e é uma folha seca voando por aí. Eu vou dar alguns spoilers aqui, mas vale a pena assistir o vídeo completo. É o seguinte, os pracinhas, para quem não sabe, o Brasil entrou na Segunda Guerra, mas bem no finalzinho, e principalmente eles foram para a Itália, onde ainda tinham alguns grupos nazistas combatendo ali. Eu estou falando assim do inverno entre 44 e 45. Aí, quando eles chegaram lá, bom, vocês imaginam, cidades há anos sendo vítimas de bombardeios e tiroteios, as vilas estavam destruídas, e uma coisa que ninguém estava pensando na época eram sobre os civis, que não tinham suas casas, não tinham formas de sobreviver e estavam passando fome. Aí os brasileiros chegaram lá e encontraram crianças famintas, famílias inteiras numa situação deplorável, sem inclusive cobertor, roupas. E então os pracinhas, não os comandantes, generais, etc., os pracinhas brasileiros tomaram uma decisão que, para mim, reflete a alma do brasileiro, a verdadeira alma do brasileiro, porque nós não somos os políticos e nem os juízes que estão hoje em dia lá no poder. Nós somos muito mais do que isso. Eles começaram a dividir a própria comida com essas pessoas. Haviam crianças famintas fazendo fila na porta dos acampamentos para ganhar um pedaço de pão ou uma porção de mingau. E o curioso sobre isso é que quem era o líder de todos esses exércitos, porque haviam vários países envolvidos, eram os Estados Unidos, e eles recomendavam firmemente que todo suprimento que sobrasse, toda a comida que sobrasse, deveria ser jogada fora, para não dar para as pessoas, para os civis, para evitar que os civis ficassem frequentando os acampamentos militares. Os pracinhas brasileiros, eles desobedeceram conscientemente essas ordens, correndo o risco de serem punidos, e você sabe, exército, né, gente? É uma punição que eles iriam receber. Mas olhar para aquelas pessoas num frio, numa neve, passando necessidade, foi algo que eles não suportaram. Desobedecendo, eles começaram então a servir comida. E alguns acampamentos, inclusive, dividiam, ou seja, os pracinhas, eles comiam menos, poder sobrar, para eles darem para aquelas crianças. E isso foi correndo de cidade em cidade. E aí, onde havia acampamento brasileiro, as pessoas já corriam lá para pedir comida, para esperar, inclusive, atendimento médico. Os pracinhas dividiam, inclusive, cobertores e até utensílios de cozinha, canecas, garfos e facas, porque a miséria era tanta naquela região que realmente as pessoas não tinham condições nenhuma de nada. Mas isso causava muito conflito. Os americanos descobriram, viram o que estava acontecendo e constantemente repreendiam os generais e os comandantes das tropas, né? Mas os comandantes brasileiros fingiam que não estavam escutando. Eles ignoravam as reprimendas dos americanos e eles permitiam que os pracinhas brasileiros continuassem fazendo essa distribuição e os atendimentos médicos também. Não sei se a gente não tem ideia disso hoje em dia,
mas naquela época, atendimentos humanitários era um negócio, não era cogitado isso. Os civis que se virassem. A importância para eles era destruir os alemães, vencer os alemães. Era essas as ordens do exército dos aliados. Inclusive, os brasileiros receberam críticas de jornalistas ingleses que falavam que os brasileiros estavam mais interessados em cuidar dos civis italianos do que matar alemães. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: em 1945, o exército brasileiro ele foi para uma região de guerra, apesar de realmente se envolver em batalhas e conquistar setores ali para vencer os alemães, eles não esqueceram a humanidade. Antes de tudo, eles eram humanos e havia sofrimento de pessoas naquela região. E eles enfrentaram críticas, advertências, ameaças. Isso para mim reflete a verdadeira alma do brasileiro. Ser bom e olhar para o outro com misericórdia, com um olhar de cuidado. Graças a essa desobediência e a eles desviarem suprimentos do exército, eles conseguiram salvar centenas de crianças e civis da Itália. A um tal ponto que existem vilarejos e pequenas cidades lá na Itália que eles ergueram estátuas e fazem homenagens aos pracinhas brasileiros até hoje. E olha só que ninguém aprendeu isso na escola. Eu, pelo menos, não aprendi e nunca tinha ouvido falar dessa história. Esse vídeo, além de comovente, ele traz um orgulho de você ser brasileiro. Eu acho que a gente precisa começar a cultivar um pouco isso, porque nós não somos um lixo do planeta, a pior espécie que existe aqui no planeta. Muito pelo contrário, acho que nós somos muito, muito bons e precisamos dar mais valor para nós mesmos. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica, que vocês assistam esse vídeo e até a próxima.